Paz, meus irmãos, abre minha boca, ó Senhor, para que a minha língua possa proclamar o teu louvor. Você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu estou gravando o último vídeo da série Vida de Comunidade. Eu vou falar hoje sobre vivendo em comunidade. Convido você a tomar Evangelho de João. Nós vamos no capítulo 15, no versículo 12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para levar a lei em sua plenitude. E ele vai sintetizar todos os mandamentos que foram estabelecidos por Deus, mais os 613 estatutos que os judeus colocaram como observância da lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e nós também devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. O cristianismo, ele não é a religião da cruz. O cristianismo não é a religião da ressurreição, mas o cristianismo é, sobretudo, a religião do amor. A característica fundamental de nossa vida cristã é justamente o amor, porque Deus é amor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é amor. E Deus, ele não é uma pessoa solitária. Deus, ele é comunidade. Então Jesus veio nos revelar a Santíssima Trindade, que é uma comunidade de amor. Então o Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho, essa comunhão mútua de amor, é o Espírito Santo. Assim também nós, se aprendermos a vivermos como a Trindade na terra, nós viveremos no poder do Espírito Santo. Então, à medida que nós nos amamos uns aos outros, nós recebemos o mesmo amor com que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, o Espírito Santo. Note que, com exceção do dom de línguas, que por causa deste detalhe, São Paulo vai dizer que ele é o menor dos dons, todos os dons do Espírito Santo, eles não são para nós, mas eles são sempre para o outro, para edificar o corpo de Cristo, para formar a igreja. O Espírito Santo, ele nos faz comunidade, ele nos leva a viver uma vida em comunidade. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase que diz assim: quem ama faz comunidade, não fica nunca sozinho. Uma vez, uma jovem estava passando por algumas crises em sua vida de fé. Ela me fez uma pergunta: Rodrigo, eu posso ser cristã e não viver em comunidade? Eu falei assim para ela: minha filha, se você ver um tijolo na rua, você fala que é uma casa? Ela olhou para mim e disse: não, mas uma casa, ela é feita de muitos tijolos que são construídos e edificados uns sobre os outros à medida que estão ligados. Assim também é a nossa vida cristã. Não é possível você dizer que você é cristão se você não vive em comunidade. Então Deus nos fez não para vivermos sozinhos, mas para vivermos em comunidade. Uma comunidade de amor, porque é regida pela presença do Espírito Santo, que é o amor de Deus em nós. Para viver em comunidade, nós precisamos estabelecer alguns elementos básicos.
E eu quero falar de 3 elementos básicos externos e também de 3 elementos básicos internos para que nós possamos viver em comunidade. O primeiro elemento básico é a organização. Convido você a tomar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, nós vamos meditar o versículo 33. São Paulo, ele vai dizer: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como se faz em todas as igrejas dos santos. Aqui São Paulo, ele está estabelecendo uma ordem diante das grandes manifestações carismáticas que haviam se manifestado na comunidade aos Coríntios. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, ele sempre age na ordem. Então a comunidade, ela precisa ter uma organização. É fundamental que ela tenha uma hierarquia, que esta hierarquia ela seja obedecida. E essa hierarquia, ela dê a cada pessoa que está na comunidade uma autonomia para realizar a sua missão. Então as nossas comunidades, elas são organizadas em ministérios e também carismas. Um segundo elemento para que nós possamos aí viver em comunidade é que nós precisamos ter uma identidade. A comunidade, ela não pode desviar do seu foco, de sua essência, porque se ela perde a sua essência, ela perde o seu sentido de existir. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, diante do crescimento da comunidade, os apóstolos, eles vão ser questionados diante das viúvas que estavam ali esperando o serviço dos alimentos que eram colocados na mesa. Os apóstolos, eles vão compreender essa realidade, um serviço que precisa ser exercido, mas eles vão entender que o chamado deles possui uma identidade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 4, eles vão dizer: quanto a nós, não podemos deixar a oração e o serviço da palavra. Então, dentro da comunidade, existia um ministério, o ministério apostólico. E esse ministério possuía uma identidade. Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13, Jesus ele vai subir ao monte e ele vai chamar aqueles que ele quis para que ficassem com ele e também para que fossem enviados a anunciar a boa nova. Então, a identidade dos apóstolos era que eles precisavam cultivar e ter uma vida de profunda oração, e também eles precisavam estar continuamente realizando a obra de evangelização. Mas com o crescimento da comunidade, outros serviços surgiram. E o que esses apóstolos eles vão fazer? Eles vão rezar e vão organizar outros serviços, ministérios, para que os mesmos possam realizar a função das mesas. E ali é instaurado o ministério da diaconia, aqueles que estavam realizando o serviço das mesas. Não que esses ministérios, eles não deveriam também orar e pregar a palavra, mas essa não era a prioridade essencial deles. Essa era a prioridade dos apóstolos. Então, dentro da comunidade, você precisa descobrir qual é a sua identidade, qual é a sua prioridade para que você possa realizar a sua missão. E aqui nós entramos no terceiro elemento essencial, que é a evangelização. O Papa Paulo VI, na encíclica Evangelho Nuntiandi,
ele vai dizer que a igreja, ela existe para evangelizar. E evangelizar, sobretudo, é anunciar a boa nova de Jesus Cristo aos homens. Então nós estamos na comunidade para ganhar pessoas para Cristo. E uma vez que nós ganhamos essas pessoas para Cristo, nós temos o chamado de edificar, formar essas pessoas à estrutura de Cristo. Então a comunidade, ela não pode deixar de realizar a sua missão, que é evangelizar. Para isso, todos os serviços, ministérios, pessoas precisam estar organizadas e articuladas em sua identidade para realizar a sua missão. Sem esses 3 elementos básicos, a comunidade ela vira uma desordem. Ela não consegue realizar a sua missão. Uma vez que eu falei desses 3 elementos exteriores, quero encerrar essa colocação falando de 3 elementos interiores. O primeiro elemento interior é o discernimento. O discernimento é um dom do Espírito Santo. Então existe uma linha muito fina entre aquilo que é ação do Espírito Santo de Deus, aquilo que é ação do diabo e aquilo que é ação humana. Então muitas vezes nós começamos no Espírito, mas durante o percurso nós vamos desviando e andando na carne, por causa das tentações que o diabo nos propõe e também por causa da nossa humanidade. Então você que está na comunidade, você pode errar, você pode falhar. Então nós precisamos do discernimento dos Espíritos, que vem através da ação do Espírito Santo em nós e também dos nossos irmãos de comunidade. Cabe a nós a humildade para saber aprender com os outros, acolher aquilo que os outros nos falam e também saber nos corrigi-los a respeito daquilo que é a verdade pautada em sua palavra. A comunidade precisa estar em oração, aguçando o dom espiritual para compreender se ela está andando na moção profética do Espírito Santo de Deus. E para isso é necessário o discernimento dos Espíritos. O segundo elemento é que nós precisamos exercer uma boa comunicação. Então, aonde não há comunicação, há divisão. Então, na comunidade, nós precisamos saber nos articular em nossa comunicação. Todos precisam ter uma visão clara dos objetivos da comunidade, das atividades da comunidade, para que a mesma possa propor os seus objetivos. Nós não podemos deixar que os ruídos, as dificuldades de comunicação possam interferir na nossa vida comunitária. Para isso é fundamental a partilha, o diálogo, saber ouvir, também saber se comunicar para que nós possamos crescer em comunidade. E um terceiro elemento para encerrar essa reflexão é o perdão. Então na comunidade vai ter atrito. Eu postei isso no vídeo anterior falando da comunidade imperfeita. Na comunidade vai ter algumas desavenças, discussões, maledicência. Na comunidade vai ter conflitos, porque nós somos humanos, pecadores, imperfeitos, mas a comunidade precisa ser o lugar do perdão. A comunidade, uma vez que estabelece a cultura do perdão, ela também se torna uma comunidade de festa e também de amor. Então nós que somos comunidade, nós precisamos exercer essa grande virtude e esse grande mandamento que o Senhor nos deixou. Nós devemos nos perdoar assim como Deus nos perdoa, incondicionalmente. Então quando eu estabeleço esta virtude do perdão, eu salvo o meu irmão que poderia se afastar da
comunidade. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, o Senhor vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Então vou criar para ele uma auxiliar. Então os nossos irmãos de comunidade são aqueles que vão nos auxiliar, aqueles que vão nos amparar, aqueles que vão nos confortar nos momentos das tribulações, nas dificuldades, e nós não podemos deixar de viver em comunidade. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e nos faça uma grande comunidade de amor. Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Fogo!